Neste vídeo, vamos falar sobre o livro É Preciso Salvar a Comunicação, de... Dominique Volton. Antes de tudo, é fundamental saber quem é o autor, nascido em 26 de abril de 1947. Ele é um sociólogo francês, especialista em ciências da comunicação. Seus temas de estudo incluem mídias, espaço público e comunicação política. Quando eu estava me preparando para ler o livro, li uma entrevista interessante. Lá falava sobre o que seria o desafio da comunicação. Na opinião de Dominique, o século XXI acabou reduzindo a comunicação a ferramentas técnicas como rádio, TV e principalmente internet. Sua crítica começa no momento da comunicação humana, dessas de olho no olho mesmo, que infelizmente não atingiu o objetivo, que seria coabitar. Ainda nessa entrevista, ele fala que adoramos a informação, mas não valorizamos a comunicação. Isso quer dizer que, geralmente, nos contentamos em apenas emitir mensagens, mas, devido à complexidade de se comunicar, isso acaba gerando frustração. Nas palavras de Dominique, comunicação é relação, é o outro. As duas frases mais interessantes que achei da entrevista foram: só transmitir não é comunicar e quando todos falam, ninguém fala. Pois me pareceram alguns ensinamentos que recebi na infância, que precisamos ouvir mais que falar e exercitar sempre empatia. Concluí que é dessa forma que conseguiremos negociar as nossas diferenças, debatendo e conversando de coração aberto e escutando bem o que o outro tem a dizer. Por fim, acabei um pouquinho mais motivada a ler o livro dele, apesar daquela linguagem maçante dessa tradução. Dominique começa o livro mostrando a importância da cultura e da comunicação na globalização. O mais interessante desse autor é que ele demonstrou uma preocupação com a comunicação humana, sempre prevalecendo o uso da técnica pelas pessoas, que é a técnica em si. Aqui a fragilidade da comunicação está na dificuldade que temos de nos comunicar, no sentido de que falta respeito ao outro. Para ele, a comunicação está lado a lado dos quadros ideais da globalização: liberdade, igualdade, fraternidade, solidariedade e comunicação. Aqui eu tive uma impressão que o autor tinha uma visão mais eurocêntrica da comunicação, especialmente na parte que ele fala as 3 rupturas que ele considerava tão importantes na geração dele: a libertação do indivíduo, a abertura do mundo e a construção da Europa. Mas afinal, como se dá a comunicação? Basicamente temos o emissor e o receptor. A comunicação começa na expressão, quando é emitida a informação, e então é construída a relação com o receptor. Aqui ele não apenas recebe a mensagem, o receptor não é mais passivo, pelo contrário, ele tem se tornado cada vez mais crítico e autônomo. Entretanto, essa segunda parte da comunicação que é tão desafiadora no século XXI, a questão que fica na introdução do livro, é como aceitar o outro, defender sua identidade. Existem 2 dimensões da comunicação: a normativa e a funcional. A primeira é ligada a compartilhar, comungar, e a segunda remete à ideia de difusão, transmissão. São todas as informações práticas e úteis para a vida cotidiana e para a sociedade, enquanto a funcional é necessária para o funcionamento das relações humanas e sociais. A normativa é um ideal, ela surge apenas na passagem da sociedade fechada para a aberta. Corrigindo uma parte da má impressão que eu adquiri no prefácio, ele fala um pouco sobre a América e o resto do mundo, o que me faz questionar a tese do autor. Apesar de não concordar que a sociedade está aberta, considerei isso como pressuposto para seguir a leitura. Esse capítulo é cheio de contradições, como liberdade individual versus estar sempre conectado, autoridade negociada, estar conectado versus dificuldade de relação autêntica com o outro, são conflitos causados pela pós-modernidade, que acabam levantando a questão dos limites dela. Um ponto interessante que Dominique levanta é o do receptor que resiste à manipulação, ou seja, o receptor não é alienado, mas pode ser dominado pela comunicação e pelas mensagens. Aqui eu entendi a expressão ser dominado no sentido de vício. Algumas pessoas não conseguem pensar na possibilidade de haver uma notificação no celular. É como se desse uma ansiedade, algo assim.
impedindo até um cordialismo ou por estar preso no aparelho. Mas isso não significa que o receptor é passivo, pelo contrário, ele é inteligente e crítico. Além disso, nossas sociedades redescobrem a identidade com as duas figuras que se encontram na problemática do receptor. A identidade relacional simboliza uma abertura maior para o outro e para o mundo, enquanto a identidade de refúgio uma hostilidade do receptor por causa de ideologia, sensibilidade ou revolta. A identidade de refúgio acaba complicando um pouco mais a comunicação, pois de certa forma não há muita negociação, o que é essencial na comunicação. A gente precisa negociar. Um ponto interessante que o autor coloca para nós, como estudantes de jornalismo, é a situação da pouca legitimidade do jornalismo pós-moderno e como retomá-lo. O que tem acontecido é um conflito de legitimidade da informação, conhecimento, ação. Cada um deles gera perspectivas divergentes sobre o mundo pós-moderno. A legitimidade do jornalismo é questionada devido à espetacularização das notícias na imprensa. O jornalista deve sair das news e procurar a densidade da história por trás da força dos acontecimentos. Um outro ponto interessante do capítulo é o trecho falando de algo que aparentemente tem acontecido no Brasil. Faz cerca de 20 anos que, para garantir seu papel de cavaleiros brancos da democracia, muitos jornalistas dos países ocidentais têm nitidamente apoiado a justiça, que desejava colocar os homens políticos na linha. Daí resultou um certo número de furos de reportagem mais ou menos justificados em que juízes usavam a imprensa e reciprocamente. O resultado disso foi uma confusão dos papéis. Os políticos perderam prestígio e mais modestos acabaram se associando e sendo influenciados pelos intelectuais, que acabaram ocupando constantemente o espaço público que deveria estar sendo ocupado pelos jornalistas. Como já dissemos, a comunicação se tornou mais fácil e mais desvalorizada. Em contrapartida, um maior público e maiores desconfianças, como por exemplo a televisão. A mídia acabou por desenvolver uma linguagem, o estilo mídia, principalmente nas mídias de massa, onde tudo tende a ser simplificado e, assim, mais facilmente é propagado. Assim, figuras que aparecem no mass media acabam assumindo uma supervalorização, uma mediatização caricatural. O espaço mediatizado toma o lugar do espaço público. Personalidades com espaço na mídia e relativa notoriedade tendem a se achar autorizados a falar sobre tudo, como se notoriedade estivesse acima de qualidade. Além disso, a tendência natural da evolução da televisão é a mercantilização de tudo. Esse é um dos pontos de vista a respeito do reality show, que mostra-se como um espelho da nossa sociedade. Por outro lado, a relação das elites com a comunicação é ambígua. Se por um lado elas são favoráveis à mídia quando lhes convém a aceitação de uma mensagem, por outro lado, nunca defenderam a ideia de uma democracia de massa, que foi expandida pela comunicação. Essa dificuldade para pensar de outra maneira os problemas da modernidade pode ser o que explica o sucesso dos conceitos moles, que são conceitos pré-concebidos e até mesmo estereotipados das elites, que demonstram um certo conformismo e trazem a ideia de que não há nada importante a se pensar sobre a comunicação. Quando, na verdade, a comunicação, pelo seu caráter interdisciplinar, obriga as disciplinas, perpassando do mundo acadêmico para a realidade social, reexaminarem suas ferramentas e conceitos. Então, na verdade, esses conceitos moles não conseguem abraçar o todo, o que representa a comunicação, tanto do ponto de vista da produção dos conhecimentos, como do ponto de vista do funcionamento da sociedade. Já a ideologia da técnica é acreditar e fazer crer que são os limites da tecnologia que impedem as mudanças sociais e políticas. Como já se deu a entender antes, a técnica é diferente de comunicação. O sonho de uma sociedade online não vai resolver os problemas da comunicação. Uma outra crítica que o autor coloca é quanto ao investimento. Ele diz que há mais dinheiro para a infraestrutura das escolas, como compra de computadoras e similares, que para a formação dos professores. Obviamente, a formação dos professores é substancial, é muito mais importante do que, talvez, os computadores, na opinião do autor, é claro.
Além disso, o autor coloca que a sociedade da informação repousa em 5 contradições importantes. A primeira é econômica, onde a informação é abundante, mas é paga de certa forma. A segunda é a segmentação, onde as novas mídias reforçam mais o individualismo e a segmentação dos espaços. A terceira é a necessidade de intermédios. Por um lado, a sociedade de informação vai se auto-martirizando por meio das tecnologias. Por outro, após experimentar muito dessa liberdade individual, tem-se uma maior necessidade das interações humanas. A quarta é o rastreamento, pois questiona as liberdades privadas. A quinta e última contradição é a informação demais que mata a informação, pois com a internet todos são invadidos pelas mensagens eletrônicas, como o correio eletrônico. O terceiro capítulo do livro lida com a questão da globalização e como a comunicação se relaciona com a mesma na sociedade. O autor denuncia a formação de figuras caricatas na comunicação e que se manifestam em profissionais antiquados que recusam-se em aceitar as mudanças que ocorrem no cenário da comunicação pós-moderna, seja por meio de novos meios, técnicas ou áreas de atuação, também pela mesma parecer ingrata em uma sociedade em que contradições comunicativas são visíveis tanto no meio social quanto no empresarial e mercadológico. A verdade é que, a despeito disso, a comunicação é um catalisador de conscientização. A população que está cada vez mais informada, instruída e consciente de si mesma, e, e isso a torna menos ludibriável, suscetível à manipulação. É justamente por causa dessa crescente conscientização em massa que o mercado de comunicação encontra-se em ascensão. Cada vez mais novas vagas e áreas da comunicação são criadas, em novas áreas de atuação em diferentes empresas. Isso se deve justamente à população não ser tão suscetível a receber e aceitar mensagens de maneira crítica. É necessário um refinamento no modo de se conectar e comunicar com a população, ouvir o que ela realmente quer e precisa. Mesmo com o mercado cada vez mais voltado para a comunicação e esta adquirindo um caráter onipresente na sociedade, a área ainda não possui o prestígio das áreas acadêmicas mais tradicionais. De toda forma, a principal função da comunicação, quando ela se relaciona com a visão global, é criar laços sociais que liguem as pessoas, criando uma identidade cultural que as mantenha conectadas. No capítulo 4, o autor parece finalmente nos dar a resposta para a questão como salvar a comunicação. Ele afirma que é necessário pensar em comunicação e organizar a coabitação. A comunicação, incomunicação, coabitação formariam um ciclo, que não significa o fracasso dessa primeira, mas sim a plenitude dela. A incomunicação ocorreria quando há ruído na comunicação, quando há discordância e desacordo, sendo então fundamental numa democracia a contraposição de ideias opostas. É justamente o que nos impede de viver em uma ditadura, onde tudo é pré-estabelecido e imutável. Democracia é sinônimo de pluralidade. Já quanto à coabitação, seria a negociação que há após o desentendimento. A incomunicação, ela representa a capacidade de ouvir o outro e aceitá-lo, de se adequar a ele de maneira recíproca que gere conforto para ambos. A coabitação de diferentes culturas é um resultado de uma intercomunicação aplicada entre as diferentes nações da Europa, apesar de ser preciso aprimorar essa comunicação. Por outro lado, a cooperação econômica tem sido vista como um gatilho de aproximação entre os países. Mas a questão é muito mais profunda e alianças comerciais não englobam a conciliação cultural e política. Para Dominique, a dificuldade se dá pela diferenciação cultural, que foi mais acentuada na Guerra Fria, por diferenças econômicas que provocaram uma profunda ruptura cultural. A expansão da União Europeia para o leste pode ser visto como uma oportunidade de aprimorar os conceitos de diversidade cultural e desenvolver a comunicação no continente. Dominique entende que deve-se reconhecer as raízes religiosas dos povos para legitimá-las historicamente e construir uma Europa laica, em um sentido de tolerância multirreligiosa. Para ele, é importante também lembrar de pontos em comum entre os povos além das crenças. Para o autor, o tema da colonização europeia no mundo entre os séculos XVI e XX precisa ser reacendido. É inegável afirmar que, em 4 séculos de dominação,
houveram trocas culturais profundas da metrópole para a colônia e da colônia para a metrópole. Diversas características vindas de povos de fora da Europa se tornaram características tipicamente europeias com o passar dos séculos. A Europa não tem como negar as aculturações históricas vindas da colonização e contemporâneas vindas das imigrações. Se trataria de uma colossal hipocrisia a Europa assumir uma postura de não integração hoje, já que por si só, sendo que ela mesma no passado invadiu os ditos povos inferiores com a desculpa de levar a civilização a este. Como uma forma de se retratar com esse passado, seria conveniente os europeus iniciarem uma nova globalização, com bases no respeito, desenvolvimento mútuo e na comunicação entre as diferentes nações. Apesar de possuir uma língua comum, existe uma incoerência entre os países que fazem parte, tanto na economia quanto nas culturas e literaturas, o que acaba por modificar e enriquecer essa língua. Desse modo, para que haja uma comunicação intercultural, necessita-se um projeto que interligue as diferenças culturais, étnicas e religiosas, já que somente a língua não é capaz. Outro exemplo contrário a esse é o da União Europeia, onde a dificuldade da comunicação é justamente a diferença linguística. Antigamente, a unificação da língua e da política era suficiente para essa correlação, o que hoje é diferente, pois no mundo globalizado, a cultura e a economia se fazem muito presentes. Já no âmbito da globalização econômica, o modelo cultural e de gestão da economia que domina é o anglo-saxão. A utilização de uma língua diferente do inglês já transmitiria uma diferença de pensamento do comércio e das grandes empresas que, assim, daria a oportunidade da emancipação de outros países e comunidades com a França e francofonia. Antes disso, a vontade de fazer coabitar e progredir, além da presença física em todos os continentes, permite que a francofonia influencie todos os países. Quanto à França multicultural, o autor percebe que apesar da França ser uma sociedade multicultural, ela ainda recusa-se a pensar-se plural, por medo de perder sua identidade universalista branca, o que inclusive seria sua maior fraqueza do país, o fato dela recusar-se a ser vista como multicultural e com uma diversidade étnica maior. O fato dela se estagnar no próprio conceito do branco. Para conclusão, nós achamos que seria interessante nós darmos nossa própria conclusão para o livro, em vez de dissertar sobre a conclusão do autor. Primeiro que o livro é chato de ler, ele é muito maçante, mas apesar de ter uma tradução assim maçante, é muito interessante assim você pensar na comunicação dessa perspectiva do autor, né? Eu gosto muito dessa perspectiva mais humanista, que eu não consegui absorver muito assim, em questão mais estrutural da comunicação. Eu fiquei imaginando sempre mais aquela coisa assim de debate, discurso um com o outro, do que de fato estruturas da comunicação. Minha opinião final sobre isso é que ele tem uma visão de certo modo utopista sobre a questão da comunicação e futurista. Ele faz bastante em paralelo uma linha do tempo, como ela foi no passado, como ela está no presente, e ele dá a opinião dele de como ela vai se tornar no futuro, sendo que ele sempre tenta pegar uma visão otimista de como ela será no futuro, baseado em como ela foi no passado e como ele foi no presente. Eu gostei muito daquela parte que ele fala como que o jornalismo devia estar sendo, né? Tipo, de não ficar naquela das news e nessas espetacularizações e focar mais na parte significante dos fatos, da notícia. Eu gostei muito disso porque, enfim, é uma coisa que eu absorvi pra mim. Tipo, acho mais interessante, mais importante um jornalismo que é relevante de fato. Apesar de ter sido uma leitura cansativa e bem maçante, nós conseguimos aprender e levamos coisas conosco que foram tratadas no livro. E valeu a pena? Pra mim valeu a pena.
São tipo 4 horas da manhã de sexta-feira, porque a gente demorou ou não muito para fazer um roteiro e ler o livro e tentar absorver o máximo. É isso. Rosa, te amamos.